Senhor presidente, vereadora Flávia, vereador Rubens, vereador Macaxeira, vereador Valdir, público presente, só vou falar 10 minutos, daí eu paro. Dá para falar o ano inteiro e não falar no último dia, né? Então eu queria começar falando um pouquinho de alguns problemas técnicos. Desde quinta-feira, o Altos do Morumbi sofreu um pouquinho, principalmente Rua Madrid, Rua Berna, com o desabastecimento. E aí eu fiz uma experiência diferente, eu consegui falar direto com os técnicos, e eu vi o empenho da gestão técnica ali do pessoal da Sanebave. Porém, eles ficaram de mãos atadas, porque corrigiam um registro, arrumavam um registro, estourava outro, etc, etc. E ali, principalmente na fonte, vamos chamar assim, né, na geração da água de uma parte do Morumbi, na região do Vista Alegre, né, teve um problema muito grave lá. E, infelizmente, ele não é um problema pontual. Ou se a gente quiser analisar tecnicamente, ele foi pontual se a gente analisar o sistema como um todo. Mas é um erro pontual que está reocorrendo. Então, isso é preocupante, não é? Quando, bem falado aqui por outros vereadores, o Valdir, que me antecedeu, disse bem, para você gerar a água, precisa de planejamento. Senão fica essa manutenção corretiva, apagando um incêndio, né? Parece bombeiro. Corrige aqui, corrige lá, corrige aqui, e nunca resolve. Então, muito triste a gente ouvir das famílias chegar às 6 da tarde e não ter água desde 72 horas faltando. Então, isso é muito ruim. Não é? Eu queria também lembrar, nessa época, a maioria dos alunos estão em férias, né, ou quase em férias. Ajudar o fotógrafo, né? Senão depois o Photoshop... Então, aqui a minha congratulação para os professores, para os alunos, para os funcionários. E aí, que triste presente de Natal das famílias, não é? Saber que o ano que vem vai faltar uniforme. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem que escapar dessa armadilha, dessa ideia antiga que educação é só a sala de aula. É lógico que precisa da sala de aula, mas tem que cuidar pedagógico, tem que cuidar da estrutura. E aí, que vergonha, que notícia triste, você ligar a televisão e você vê uma escola da cidade ali com a manutenção não bem feita. Então, que triste chegar no final do ano e reincidir os problemas. Eu fiz aqui um exercício, né, só dos assuntos que eu falei. A gente começou lá falando do trânsito na 9 de julho. Então, foi uma ação positiva que as pessoas se movimentaram e conseguiram a alteração. Porque os próprios comerciantes pediram, né? Só que já fazia pelo menos 2 anos. Depois, eu falei um pouquinho, a gente teve um evento aqui da campanha da fraternidade. A gente falou de política pública, pensando principalmente na fraternidade e política pública. Quando a gente fala em política pública, um grande braço da prefeitura são os conselhos. Então, é um desafio despolitizar o conselho, para que, de fato, o conselho questione o Poder Executivo quando é necessário. O conselho não é só para dizer amém a tudo que a prefeitura propõe. Não é? Então, eu tenho participado de alguns conselhos e eu tenho visto que tem funcionado esse exercício. Aí, que triste no Carnaval, e já se aproxima novamente, nas vésperas do Carnaval, a notícia de que não tinha planejamento. E aqui, sendo justo também, teve um parceiro da prefeitura que se comprometeu e no final da hora lavou as mãos. Então a gente não pode esperar acontecer o problema. Aparentemente, a solução de deslocar o Carnaval para o Parque Municipal teve sucesso. Não é? Mas eu lembro que dentro do parque estava bem cuidado e a polícia bem monitorada, mas ali fora os jovens se concentraram de tal maneira que a gente tem que fazer uma prevenção. Outro assunto importante também, eu fiz questão esse ano, eu trabalhei alguns projetos, que eu chamo de projetos educativos, porque é sempre uma discussão, a gente colocar assunto para discutir nas escolas. Então eu consegui trazer um pouquinho, para a gente pensar sobre a prevenção contra a violência na primeira infância. Olha a importância quando a gente cuida da questão pedagógica, seja do professor, seja do funcionário ali que está trabalhando na escola, conseguir identificar e evitar, por exemplo, um problema tão grave como a violência na primeira infância. Depois eu falei também bastante da saúde. Eu trouxe aqui alguns dados, fiz um levantamento com base de dados no próprio site da prefeitura. De 2015 para 2019... considerando os 3 primeiros meses do ano, comparando o primeiro trimestre, a prefeitura reduziu em 12% o número de atendimento. Vou repetir. De 2015 para 2009,
o número de atendimentos foi reduzido em quase 5 mil atendimentos. Tem algumas análises que a gente pode fazer. Primeiro, porque pode ter melhorado a eficiência no atendimento, então diminuir a falta é uma possibilidade. Depois, pode ter diminuído o atendimento porque as pessoas ficaram mais saudáveis, mas eu quero crer que não é isso. Infelizmente, diminuiu o atendimento porque começou a demorar as consultas. Demorar em que sentido? O prazo de consulta. Então, todos esses dados que são fornecidos pela própria prefeitura, é mais do que urgente trazer uma análise técnica. Para quê? Para que, pode ser através da estatística ou de probabilidade, mas enfim, que a própria prefeitura não espere acontecer o problema se ela está enxergando que se diminuiu o número de atendimentos, aonde está esse dinheiro do atendimento? Então fica aqui uma sugestão. Um trabalho importante que eu quero destacar, eu consegui também junto a uma deputada federal, a deputada Ana Perugini, o kit do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, esse ano também, a cidade de Vinhedo passou por algumas situações que a gente precisa despolitizar alguns tipos de situações. O Conselho Tutelar é uma dessa. As pessoas são políticas por natureza e seria uma contradição se eu não incentivasse isso. Mas olha que importante para a cidade. A gente conseguiu um Citroën Aircross, 5 computadores, um refrigerador, um bebedouro e uma impressora multifuncional. Aqui eu faço questão de... Espero que o prefeito esteja me assistindo. Não tem problema que ele foi lá tirar foto, ele esqueceu de me convidar. Eu nem estou me importando muito com a foto, mas eticamente seria interessante, pelo menos, me agradecer, não por minha vanglória, mas ficou meio chato. Eles me ligarem correndo, você não veio tirar foto? Eu falei, só precisava ter me convidado que eu ia, não tinha problema. Aí também a falsa ideia de novas secretarias. Por que falsa ideia? Quando faz essa propaganda de corte de secretaria, eu fiz um estudo aqui com o próprio informação da prefeitura, e eu faço questão de chegar no final do ano e tristemente destacar. A gente gasta só com a liderança da secretaria. O que eu chamo de liderança da secretaria? Um secretário, um chefe de gabinete e 2 diretores. Vou repetir. Um secretário, um chefe de gabinete e 2 diretores por ano. A gente chega a gastar R$500 mil, contando encargos. Aí eu mostro as contas para quem tiver curiosidade. E aí é fácil se a gente diminui pela metade. Quando a gente fala de contenção de custos no privado, a primeira análise que a gente faz é quem que deu o resultado. Se tem benefício sobre o custo, você não precisa cortar. Agora, se você tem uma secretaria que não te traz benefício, e aí eu fiz questão de falar para o secretário, mandei um requerimento, o que a Secretaria de Habitação trouxe para a cidade de Vinhedo? Qual que é o benefício? Precisa de um secretário, um chefe de gabinete, 2 diretores, para ficar controlando uma obra que é do governo do Estado? R$500 mil, um secretário, um chefe de gabinete e 2 diretores. Rapidamente, aí dava para cortar 8 secretarias, do meu modo de entender. Olha quanto de economia a gente poderia fazer. Depois eu fiz um trabalho também, que não foi muito bem aceito, e eu também não estou preocupado com isso, mas estou preocupado com o resultado dele. Quando eu trouxe aqui algumas informações de obras prometidas e não concluídas, e eu não tenho vergonha de falar, a maioria dos assuntos que eu trouxe, a própria população é que pediu, muitas vezes as minhas necessidades ficam até em segundo plano. E aí o pessoal da Planalto me falou, olha, vê no site lá, que eles fizeram a propaganda em 2015, que ia construir uma rotatória ali na confluência da Odair Rotella com a João Pescarini. E aí, se a gente for lá até hoje, está lá a propaganda no site da prefeitura e não foi feita a rotatória. Como não é, infelizmente, notícia única, lá no final da Independência também, prolongamento da Independência até Afonso Garbuio, a promessa foi em 2013. E quantas vezes a gente escuta as pessoas pedindo ajuda porque não conseguem se deslocar rapidamente para Valinhos, principalmente nos horários de pico, não é? De repente ali, o prolongamento da Independência são só 300 metros, tudo que melhora para a população, eu quero crer que seja importante. Eu vou divulgar até o final do ano o resto dessa retrospectiva, e eu queria aproveitar para desejar, de fato, um Feliz Natal e um Ano Novo, que a Sagrada Família abençoe a todos, mas que a gente não perca de vista aquilo que nos é mais importante. O meu mandato eu vou continuar fazendo, tentando ouvir a população. E eu gostaria muito que o Poder Executivo nos ouvisse. Quantas sugestões essa casa deu, e aí demora 2, 3 anos para colocar em prática ações que já estão prontas, talvez. Então, fica aí uma sugestão.
Uma boa noite a todos. Por enquanto é só.